Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Letícia, curso licenciatura em Matemática na Universidade Uninter. Estou gravando essa aula com o intuito de apresentar o plano de aula referente ao estágio do ensino médio. O que acontece? Decorrente do nosso cenário atual, face ao Covid-19, nós não somos autorizados, né, a realizar de forma presencial. Então, desta forma, eu estou aqui gravando um áudio para vocês, um vídeo referente ao estágio online do ensino médio, tá? Cujo tema eu vou apresentar o conteúdo de função de segundo grau ou função quadrática, né? Vou apresentar para vocês quais os temas que a gente está apresentando, o que a gente vai estudar nesse estudo, tá? Então, o que a gente vai estudar, tá? O conceito da função de segundo grau ou função quadrática, a definição dos coeficientes, exemplo de função quadrática, resoluções de exercícios e representação gráfica, tá? Vamos lá, então. Qual que é o conceito de função de segundo grau, função quadrática, né? É uma função de reais em reais, chama-se quadrática quando existem números reais a, b e c, com a diferente de zero, tal que f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Onde a, b e c são números reais e a é diferente de zero, tá? Então aqui está o formato da função quadrática, né? Que o a, b e c são números reais, né? E tem a condição de que a é diferente de zero. Por que o a é diferente de zero, tá? Nesse caso, o a é diferente de zero, porque se o a for zero, nós vamos anular o coeficiente a, tá? O coeficiente a, no momento que ele for zero, independente do valor que for o x, ao elevarmos ao quadrado e multiplicarmos por zero, ele vai anular. E, na verdade, o x ao quadrado, ele é o que caracteriza a função quadrática, né? Então, no momento que a gente anular isso daqui, nós vamos ter uma base 1 que vai ser caracterizada uma função de primeiro grau e não de segundo grau. Então, por isso que existe essa condição a diferente de zero, e é muito importante, né, a gente ter noção disso, né, porque no momento que o a for zero, nós não vamos ter uma função quadrática, e sim uma função de primeiro grau, tá? Então, vamos para os exemplos aqui, para eu poder demonstrar para vocês a identificação dos coeficientes, tá? O exemplo 1. f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 3, tá? Então, aqui, se nós formos comparar, tá, com o nosso formato que eu coloquei ali em cima, vocês vão verificar que está fácil de visualização de quem que são os coeficientes, né? O coeficiente a é o que acompanha, né, antecede o x ao quadrado, o coeficiente b é o que antecede o x, e o coeficiente c é um termo independente, né, que não tem acompanhamento de nenhuma letra. Então, aqui, com essa função que nós recebemos aqui, a gente já sabe que o coeficiente a é 3, o b é menos 5 e o c é 3, tá? Vou passar um segundo exemplo aqui, que é o x ao quadrado menos 4x menos 3. Então, nós sabemos que o coeficiente a é o que acompanha x ao quadrado, o b é o que acompanha x e o c é o termo independente, tá? Mas nesse caso, a gente também tem que lembrar que quando não existe um número na frente do x ao quadrado, esse número é o 1, né? Então, aqui eu repeti a fórmula usando 1, e aí fica de fácil identificação dos coeficientes, né? O a 1, o b menos 4 e o c menos 3, tá? Vamos para um outro exemplo aqui, o exemplo 3, onde a gente tem a informação da função, né, para a gente identificar os coeficientes. Então, aqui, x ao quadrado menos 3x, a gente sabe que o coeficiente a é x ao quadrado, então, na verdade, o coeficiente a é 1, né, porque não tem um número ali, mas a gente sabe que é 1. O coeficiente b é o menos 3, e o c na nossa função não tem, mas como não está aparecendo o c aqui, nós vamos colocar 0, porque a condição que a gente tem é que o a seja diferente de 0, mas o b e o c pode ser 0, tá? Então, a gente repetindo a função aqui, vai aparecer, né, 1x ao quadrado menos 3x mais 0. Então, A1, B menos 3 e C 0, tá? Fica fácil de identificar.
Aqui o exemplo 4, a gente está fazendo também uma função, só que ela não está aparecendo o coeficiente b. Da mesma forma, nós vamos aplicar o zero para que a gente possa identificar, tá? Então, o a é menos 5, o b é 0 e o c é 3. Tá? O exemplo 5, de uma forma diferente também, que todas essas fórmulas essas funções vocês vão visualizar no decorrer, né, dos estudos de vocês. Então, é interessante que vocês saibam que mesmo que não apareça o b e o c, eles vão ser 0, tá? Quando se tratando de função quadrática. Não vai ter nenhum exercício que você vai ter sem coeficiente a, entendeu? Porque no momento que você não tiver o a, você já sabe que não é caracterizado uma função quadrática, e sim uma função de primeiro grau, né? Então, aqui da mesma forma, né, a gente repetindo, a gente sabe que o b é 0 e o c é 0, tá? Então, assim, ó, pessoal, isso daqui é uma forma, entendeu? O objetivo desse plano de aula é dar uma pincelada referente à parte introdutória mesmo da função quadrática, tá? A questão de vocês conseguirem identificar quem que são os coeficientes, né? E saberem resolver os exercícios mais básicos, da onde que surge a questão, né? Qual que é o conceito, o raciocínio para a resolução do exercício, e também a montagem do gráfico, né? Porque eu acho que a gente precisa ter uma estrutura boa na base para que quando chegar uns exercícios mais complexos a gente consiga resolver sem maiores problemas, né? Então, porque para algumas pessoas, às vezes é muito fácil, para outras o nível de dificuldade é maior. Então, esse é o objetivo dessa aula, tá? Eu espero que eu possa ajudar vocês de alguma forma a conseguir esclarecer melhor as dúvidas, né? Sanar essas dúvidas de vocês com esse momento que eu tô passando aqui para vocês, tá? Então, aqui eu tô passando uns exercícios, né? Pra gente resolver juntos aqui, para mim poder dar uma explicação, né, de como que funciona. Então, aqui, dada a função f de x é igual a x ao quadrado menos 2x mais 5, tá? Propus aqui 2 exercícios para a gente solucionar aqui, e para poder explicar para vocês qual que é o raciocínio da resolução desses exercícios, né, para que eu possa, de repente, poder ajudar alguém que tenha dificuldade referente a esse conteúdo, tá? Então, aqui, ó, é importante salientar que o f de x também é considerado y, tá? Então, às vezes vocês vão ter representado como f de x e às vezes como y, é a mesma coisa, tá? Então, é interessante vocês terem esse conhecimento, porque quando vocês forem aplicar no plano cartesiano, vocês vão ter o y lá. Então, o resultado de f de x vai ser o resultado que vai ser posto no y, que é a mesma coisa, tá? Então, aqui, notem que eles passaram a função no f de x, informando que o x é menos 1 e quer saber qual que é o valor de y. Como que eu vou descobrir esse valor, tá? Se eu sei que o x é menos 1, eu vou substituir na função, todos os x que tem eu vou substituir por menos 1 e vou aplicar o cálculo. Então, neste caso aqui, no exercício A, eu vou colocar menos 1 elevado a 2 menos 2 vezes menos 1 mais 5, tá? Isso daqui é o que eu vou fazer para mim poder achar a solução desse exercício, tá? Então, aqui, menos 1 elevado a 2, menos 1 vezes menos 1, a gente sabe que, né, sinais iguais na multiplicação é sinal positivo, né? Negativo com negativo, positivo, regra de sinais, lembre, né? Então, aqui, menos 2 vezes menos 1, também aplicando essa mesma regra, né? Vai se tornar sinal positivo, 2 vezes 1, 2, né? Mais 5. Então, aqui, 1 mais 2 mais 5 vai ser 1 mais 2, 3 mais 5, 8. Então, aqui a gente tem o resultado do nosso A. Sabendo que o x é menos 1, a gente vai baseado na função que a gente recebeu para solucionar o exercício, a gente vai saber que o y, ou f de x, é igual a 8, tá? Partindo para o exercício B, a mesma coisa, eu tive a informação de que o x é 4, então eu vou substituir aonde tem x o número 4, né? 4 elevado a 2 menos 2 vezes 4 mais 5, tá? Então, aqui, 4 elevado a 2, né? 4 vezes 4, 16, menos 2 vezes 4, né? Vai ficar menos 8 mais 5, né? Então, 16 menos 8 vai dar 8 mais 5 igual a 13. Então, sabendo que o x é 4, a gente vai obter, calculando a função dada para nós,
o resultado de y ou f de x como 13, tá? Esse é o resultado do exercício B. Falei de forma rápida aqui, mas é a questão assim, mais para demonstrar como que você, qual que é o raciocínio quando você recebe, entendeu? A informação, né? Se o f de x você está informando que é menos 1, você sabe que ali, como a função f de x, se tu sabe que o x é menos 1, tu vai aplicar esse valor dentro da função onde tem x, tá? Que daí você consegue obter os valores corretos, tá? Vamos para um outro exercício aqui, tá? Dada a função de f de x igual a x ao quadrado menos 4x menos 5, calcule x de modo que f de x é igual a 7. Percebe que esse exercício aqui, nós temos o inverso, né, do anterior. Então, a gente não tem o valor de x, mas a gente tem o valor, a gente sabe quanto que vale o fx, né? A função de f de x. Então, a gente sabe que a função de f de x, ou seja, o y é igual a 7. Então, lendo aqui, a gente sabe, então aqui, ó, f de x é igual a x ao quadrado menos 4x menos 5, nós substituindo vai ficar 7 igual a x ao quadrado menos 4x menos 5. Tá? Coloquei de forma organizada aqui para ficar mais fácil, né? Porque agora, o que a gente tem que fazer? Nós temos que pegar e colocar esse 7 para o outro lado, né? E esse 7 ele vai estar passando por sinal negativo, correto? Então, o que acontece? Esse sinal negativo vai passar para o outro lado, tá? E aí, com esse valor, a gente vai fazer o cálculo. X ao quadrado menos 4x menos 5 menos 7. Lembrando, né? Sinais iguais somam e mantêm o sinal. Então, a gente vai ter x ao quadrado menos 4x menos 12 igual a 0. O que a gente está caracterizando aqui, né? A gente está caracterizando uma equação de segundo grau. Então, a gente pode, baseado nisso daqui, a gente conseguir chegar aos valores de x. Então, agora a gente vai aplicar o conhecimento que a gente teve nos slides anteriores, que é referente ao coeficiente. A gente sabe que o coeficiente A é 1, o coeficiente B é 4x e o coeficiente C é menos 12, né? Então, o que a gente vai ter que fazer para conseguir solucionar esse problema? A gente vai aplicar a fórmula resolutiva, ou seja, a fórmula de Bhaskara, tá? Então, tá aqui a fórmula de Bhaskara. E para iniciar esse cálculo, vamos iniciar calculando o delta, né? Então, a gente sabe que a fórmula de delta é delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Como nós sabemos que o b é o número menos 4, o a é 1 e o c é menos 12, a gente consegue aplicar aqui. Então, menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 12, tá? Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4, né? Menos 4 elevado a 2, né? Que é menos 4 vezes 4 é igual a 16, né? Porque vai ficar positivo. Menos 4 vezes 1, menos 12. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 12, mais 48. Então, aqui a gente vai obter o valor do delta de 64. Tá? Baseado nesse resultado, a gente consegue resolver o próximo exercício. Então, aqui, menos, né, b, que o b é menos 4. Então, menos 4, mais ou menos raiz de 64, divididos por 2 vezes o a. O a é 1. Então, vamos colocar aqui menos com menos, mais. Então, vai ser 4 mais ou menos raiz de 64 é 8. Então, a gente vai ter mais ou menos raiz de 64 mais ou menos 8 divididos por 2. A partir daqui, a gente consegue encontrar as raízes para poder substituir na função e encontrar o valor de x, né? Então, aqui, 4 mais 8, 12, divididos por 2 igual a 6, ou 4 menos 8 menos 4, divididos por 2 menos 2. Tá aqui os valores de x, ou seja, nós substituindo tanto esse x por 6 quanto por menos 2, a gente vai obter o resultado de 7. Então, se você colocar ali, ó, 6 elevado a 2 menos 4 vezes 6 menos 5, você vai chegar ao resultado de 7. Se você colocar menos 2 elevado a 2 menos 4 vezes menos 2 menos 5, você também vai chegar ao resultado de 7. Então, aí você já consegue
conseguir calcular, né, substituindo esses valores para chegar a esse resultado. Então, a resposta desse aqui é o x, né, que é o 7 ou, desculpe, o 6 ou o menos 2, tá? Então, pessoal, agora eu vou passar uma questão de como que a gente localiza a questão dos gráficos, tá? Então, tem um exercício aqui para a gente construir o gráfico, tá? Construir o gráfico da função y menos 2x ao quadrado, né? Lembrando que o coeficiente a é 2, né? O b é 0 e o c é 0, lembra? Então, tá. Aqui, a gente vai ter o valor de x, já está resolvido o problema, tá? Já está a tabelinha pronta, mas a gente tem o valor de x. Inicialmente, a gente vai ter o valor de x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Como que a gente vai fazer para chegar ao resultado de y, para poder montar o par ordenado, para poder construir o gráfico? Então, o que que a gente vai fazer? A gente, em cima da função que a gente recebeu, a gente vai substituir o x pelo valor que a gente tem. Então, aqui na nossa primeira linha, ó, y é igual a 2 vezes do menos 2 elevado a 2, tá? Então, ou seja, menos 2 elevado a 2 vai dar 4, né? Vezes 2 vai dar 8. Então, a gente vai ter o x menos 2 e o y 8. Então, aqui a gente já montou o nosso primeiro par ordenado. E as outras linhas vai ser o mesmo raciocínio, tá? Vamos calcular, substituir o x pelos números respectivos de... substituir o x pelos respectivos números e a gente vai chegar ao resultado do y para poder montar nosso par ordenado, tá? Aqui está o gráfico referente a esse exercício, tá? Nota ali, ó, que todos os pares ordenados eles estão pontuados ali, né? Então, o que é interessante você saber, tá? Sempre quando o coeficiente a, né, o x ao quadrado ali for positivo, essa parábola que é esse círculo que está ali, a parábola que tá marcando os pontos dos pares ordenados, ele vai estar com a cavidade voltada para cima, tá? E ali é onde inicia, ali no meio dela, ali na ponta, aquilo ali é o vértice, tá? E sempre o eixo x vai cortar nas raízes e o eixo y vai cortar no termo independente. Então, se tu notar, ali não está aparecendo o termo independente, né, que é o coeficiente c, mas a gente sabe que é 0. Então, o 0 vai cortar bem no vértice ali, né? Então, sempre vai cortar o eixo y, sempre vai cortar no coeficiente c, tá? E o eixo x, ele vai cortar nas raízes. E nesse caso aqui, todos eles ficaram 0, mas aí... é esse o raciocínio, tá? Pessoal, outro detalhe, né? Como eu falei, sempre quando for positivo vai estar com a cavidade voltada para cima e quando for negativo vai estar para baixo. Então tem assim uma forma até que a gente brinca pra gravar, assim, que é a questão assim, lembra do saldo bancário, né? Se tá positivo, tu tá rindo, se tá negativo, tu tá triste, né? Então é aquela coisa, é a boquinha sorrindo, se tá pra cima, a parábola pra cima, e se tiver pra baixo vai estar triste, né? A parábola voltada pra baixo. Então essa é a questão, assim, que vocês têm que se atentar, porque às vezes até em questão de prova objetiva, às vezes pede para te identificar o gráfico da função e ali tu sabe que o teu coeficiente A é positivo e tu tem só uma alternativa do positivo, com a cavidade voltada para cima, então automaticamente tu já descarta as outras, entendeu? Porque a parábola sempre vai estar com a cavidade voltada para cima quando é positivo e quando for negativo vai estar voltado para baixo, tá? Então aqui o outro exercício ele fala exatamente ao contrário, né? A questão demonstra a questão do coeficiente A negativo, que a parábola vai estar voltada para baixo. Então aqui da mesma forma que da anterior foi feito, né, os números de x, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E aí, baseado na função que a gente tem, a gente vai achar o valor de y. Então a gente vai aplicar o x que a gente tem, né, no caso ali, dentro dessa função, para conseguir localizar o valor de y para montar os pares ordenados. No caso da primeira linha, a gente tem o x como 1 negativo, então a gente vai botar 1 negativo elevado a 2, que vai ser 1, né? Mais 2 vezes menos 1, que vai ser menos 2, menos 4. Então, fazendo esse cálculo, a gente vai ter menos 7 como y. Então, tendo menos 1,
de x e vamos ter o menos 7 de y. Então aqui a gente vai conseguir resolver o exercício substituindo os valores de x e achar os pares ordenados para poder montar o gráfico. Conforme eu falei, né, pessoal? Vocês verificarem é exatamente isso. Olha a cavidade do gráfico voltado para cima, para baixo. Vou confundir vocês. Voltado para baixo. Então, é interessante que vocês consigam visualizar essa questão, tá? Gráfico, sempre que o coeficiente A for negativo, a cavidade vai estar voltada para baixo e positiva para cima, tá? Então, é essa aula, pessoal. Eu gostaria que possa ter sido aproveitado esse momento, assim, para tirar alguma dúvida de vocês. E eu agradeço pela compreensão e por vocês assistirem meu vídeo, tá? Espero realmente de coração ter ajudado vocês, tá? Muito obrigado, beijão!